vamos estudar o comportamento da associação de resistências em paralelo e em série, né? Como é que isso pode, o que isso provoca, né? Nós temos primeiro que interpretar que resistências estão em paralelo quando tem mesma tensão. Uma ideia de verificar isso é se eu tivesse essa associação como agora está mostrado e eu tivesse o voltímetro e o voltímetro com as ponteiras do voltímetro posicionasse nesses pontos de emenda, que são nós, né? E encontrasse o valor do voltímetro de 6 volts, por exemplo. Então, medir 6 volts corresponderia tanto pelo caminho superior, onde está a resistência R1, como pelo caminho inferior, onde está a resistência R2. Mesma tensão. Então, o que determina que as duas resistências estão em paralelo é que elas têm a mesma tensão. No caso, em série, eu vou interpretar melhor se eu lembrar da lei de Ohm, em que eu tenho tensão proporcional à resistência e corrente, né? Então, eu já sei que em paralelo eu tenho mesma tensão, então em série eu certamente terei mesma corrente. Duas resistências estão em série se tem mesma corrente. A ideia é interpretar como surge a equivalência, né? Com a associação de 1, 2, 3, 4 resistências em paralelo, o valor equivalente ao valor que eu substituiria todas e ficaria sendo essa resistência que teria naquele local, equivalente aos que já tem. Então, tanto em uma associação em paralelo como uma associação em série, a gente procura essa situação da equivalência. Para a associação em paralelo, matematicamente, a gente mostra que ela vem do inverso das somas inversas das resistências envolvidas, né? E, para o caso particular de dois resistores, eu teria essa expressão, que é bom interpretar. O valor que eu tenho aqui final, né, da resistência equivalente em paralelo, sempre será menor que a menor das resistências utilizadas. Ou seja, você associar em paralelo reduz as resistências envolvidas, né? O valor equivalente é menor que a menor resistência envolvida. No caso em série, essa regra não fica muito legal, mas ela tem coerência. O resultado final da equivalência é maior que a maior resistência. Claro, porque está somando, né? Mas a ideia é que quando você associa em série, você tem um acréscimo de resistência. Então aumenta a resistência do conjunto, né, envolvido, né? E aí, nesse contexto, a gente tem em vários momentos de circuitos de resistivos, né, essa possibilidade, né, da associação em série e em paralelo. Vamos interpretar a situação da associação em série e paralelo de resistores, utilizando dois resistores que já estão associados em série. Eu poderia fazer a leitura das resistências vinculadas aqui nominalmente, mas usando o código de cores, mas vamos utilizar o ohmímetro, né? E no ohmímetro, a leitura da primeira resistência determina um valor de 147,5, né, 0,6, 147,6. E a segunda resistência no conjunto tem um valor vinculado de 46,2. Ao fazer a junção, a leitura da associação em série dos dois resistores, encontro um valor de 140. Deixa eu ver aqui também na calculadora, tá? O resultado numérico esperado na calculadora seria de 193,8. A leitura 193,5 está mais do que coerente, porque na medida que é realizada com o ohmímetro, existe uma incerteza de 1%, né, no valor vinculado. Okay? Bom, interesse agora também entender como é que vai surgir o valor para a associação em paralelo dos resistores
Eu vou fazer uma junção de forma que esses resistores fiquem em paralelo e a gente possa fazer a medida de ambos. Então, tem aqui os dois resistores numa forma paralela. Eu vou também associar aqui a conta que a gente vai precisar. Tenho que multiplicar 147,6 por 46,2, dividir pela soma dos dois valores e o resultado aqui na aferição com o ohmímetro determina um resultado de 35,2, 35,3, né, ohms, e a calculadora nos mostra, usando o cálculo que a gente já sabe, né, de resistência, um valor de 35,2, 35,18, 63, 35,2, que está coerente com aquela incerteza de 1% que a gente tinha vinculado. É bom lembrar que o resultado da resistência associada, da associação realizada aqui em paralelo, ficou sendo menor que a menor das resistências utilizadas, né? E isso está coerente com aquilo que a gente viu na teoria. E é bom lembrar esse fato, né, para realizar operações, exercícios, problemas futuros. Okay?